Em ação proposta pelo PDT, a Procuradoria-Geral Eleitoral acha que Bolsonaro deve tornar-se inelegível. Na manifestação entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, o órgão entendeu que houve abuso de poder por parte de Bolsonaro ao ter contestado o sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores em julho passado. No documento, a Procuradoria pede ainda que a inelegibilidade não se aplique ao vice de Bolsonaro na campanha, o ex-ministro Walter Braga Neto. Com o parecer do Ministério Público, cabe ao ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, apresentar o relatório final. E fica a cargo do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento do ex-presidente. Vou pedir aqui para a produção exibir 2 vídeos do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, para a gente resgatar. São cenas do ano passado. Temos, produção? Aí o ministro Benedito Gonçalves, então, recebendo uns tapinhas calorosos do presidente Lula. Acompanhado da Dilma Rousseff. E temos um outro, acompanhado da Dilma Rousseff, bem observado, Silvio. Temos um outro vídeo também do ministro Benedito Gonçalves. Em que ele dá... nós não temos, falta o som, na verdade. Ele passa por trás ali do ministro Alexandre de Moraes e diz: missão cumprida. Então, resgatamos esses 2 vídeos do ano passado e passo a bola para Ana Paula Henke. O que esperar de isenção e transparência do ministro do TSE, que é o relator do caso, que vai analisar e fazer o relatório final do caso da proposta dessa ação que analisa a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, aquela brincadeira que o Constantino e eu, a gente sempre fala, né, que nós viemos do futuro, estamos 2 anos na frente do Brasil. E nós cantamos, não é nem questão de falar, olha, que análise fantástica de você, nada disso. A gente apenas relata o que os nossos olhos veem. E a cartilha da esquerda radical, que hoje se estabeleceu nos Estados Unidos também, ela usa das mesmas artimanhas que a do Brasil usa. Aliás, deve ser o contrário, né? O que os americanos fazem, os brasileiros copiam. Não existe mais uma esquerda moderada, nem aqui nos Estados Unidos. E nós vimos que durante os 4 anos da administração de Donald Trump houve uma caçada impiedosa. 2 pedidos de impeachment, conluio com a Rússia, 2 anos de investigação, depois descobriram que não tinha conluio com a Rússia, depois tentaram emplacar um impeachment na saída dele da Casa Branca, e desde que Joe Biden assumiu, estão caçando Donald Trump, porque Donald Trump ainda continua com um capital político muito forte, é hoje o principal nome do Partido Republicano para as primárias, para a corrida presidencial de 2024, e ficou muito óbvio que o mesmo caminho ia ser seguido no Brasil se o presidente Bolsonaro não conseguisse ser reeleito. Já assim como aqui houve aquela caçada durante os 4 anos como presidente, no Brasil também foram 4 anos que o presidente Bolsonaro sofreu ataques 24 horas por dia, 7 dias por semana. O consórcio, né, se uniu aí num uníssono para tentar emplacar narrativas, falácias, mentiras, manchetes que não eram verdadeiras, que não condiziam com a verdade, com o que estava acontecendo na administração. Tivemos a CPI da Covid, que foi outro palanque político de mentiras. Eram horas e horas ali de nada, mas apenas mentiras de Renan Calheiros, Omar Aziz, né, e toda aquela turma toda que nós exploramos bastante e mostramos que eles queriam era derrubar o presidente Bolsonaro, e nós falávamos, se o presidente Bolsonaro não for reeleito, no momento seguinte, dia 1º de janeiro, ele será caçado implacavelmente para não continuar concorrendo e aproveitando desse capital político que ele carregava, né? E carrega ainda, vencendo a eleição de 2022 ou não. Então, nada mais é do que mais uma perseguição política. Agora,
eles têm que pensar muito no que eles vão fazer. Porque se o presidente Bolsonaro, se eles tornarem o presidente Bolsonaro inelegível, o candidato que o presidente Bolsonaro colocar o dedo, com certeza vai ter um capital infinitamente, às vezes até, né, maior do que o próprio Bolsonaro teria, porque vai ficar aí escancarada a perseguição política, como está escancarado aqui nos Estados Unidos também. Constantino, vale lembrar aí para a nossa audiência, para quem nos acompanha, que caso seja declarado inelegível pelo TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar inabilitado para disputar eleições por 8 anos, um prazo que conta a partir aí da eleição de 2022. Pois é, Paula, e a Dilma Rousseff, que sofreu um impeachment e deveria ter ficado por consequência constitucional esses 8 anos afastadas de política, o ministro Lewandowski, amigo da família do Lula, que agora se aposenta um pouco precocemente, talvez para já abrir espaço para o advogado pessoal do próprio Lula, rasgou a Constituição ao meio, ignorou o parágrafo 52 e permitiu que Dilma disputasse o Senado. Os mineiros, à época, tiveram bom senso de apostar em qualquer coisa que não fosse Dilma. Acabou que não foi muito diferente, né? Foi o Rodrigo Pacheco. Mas, pelo menos, fala bem. Veja, eu quero lembrar o que é esse caso aí que está sendo julgado da inelegibilidade. O presidente Bolsonaro convidou, na verdade, embaixadores para emitir suas opiniões como chefe de Estado, presidente, responsável pelo Poder Executivo, sobre o processo eleitoral brasileiro. Depois, como uma reação, uma espécie de resposta ao próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha tido reuniões e garantido que o Brasil era invejado no mundo inteiro por conta do processo eleitoral e não por conta da seleção de futebol. Eu brinquei à época que eu saía na rua e esbarrava nas pessoas, quando descobriam que eu era brasileiro, a primeira coisa que comentavam é: meu Deus, que incrível o sistema eleitoral que vocês têm, é inviolável, maravilhoso, perfeito. Então, brincadeiras à parte, virou um tema tabu e eles precisam de um pretexto para tirar o presidente Bolsonaro da política, escanteá-lo de qualquer chance de disputar a eleição. É como a Ana disse, nós estamos aqui falando do futuro. O Donald Trump, ex-presidente, acaba de ser indiciado por um crime patético, e que até mesmo opositores olham e falam: meu Deus, forçaram a mão, forçaram demais a barra. Então, no Brasil, não resta a menor dúvida que o sistema que une tucanos e petistas vai tentar ir pelo mesmo caminho, impedir Jair Bolsonaro de disputar, seja prendendo o ex-presidente, seja tornando inelegível. O perigo é esse que a Ana diz, ele vai ganhar uma força política grande com esse nível de perseguição, como o próprio Trump está tendo aqui nos Estados Unidos, e quem ele indicar e colocar a mão e apoiar tem boas chances. Então, é muito previsível o que está acontecendo. Agora, vocês já mostraram o vídeo aí, Missão dada, missão cumprida. Essa turma não briga em serviço. Silvio Navarro, agora fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcar o julgamento desse caso, que pode ocorrer nos próximos dias. Pois é. Olha, Paula, eu acho que a leitura política já foi muito bem feita aqui pela Ana e pelo Rodrigo. Eu queria chamar a atenção só para 2 pontos aqui. Primeiro, que o parecer do Ministério Público, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República, parte do gabinete do vice-procurador, que se chama Paulo Gustavo Ganet Branco. Fui até checar como é que se pronuncia o nome. Ele que é um aliado do Aras, no caso, mas que foi o responsável pelo deferimento da candidatura do Lula. Foi ele quem atestou que o Lula era ficha limpa e podia disputar a eleição, mesmo tendo de apresentar 12 certidões criminais de todos os processos que já respondeu. Ou seja, já parte daí o fato dele entender que o Lula não é um criminoso, não deve nada à justiça e é ficha limpa. E que da caneta dele agora sai a decisão de que o Bolsonaro sim deve se tornar inelegível. Também o outro ponto é quem será o substituto de Ricardo Lewandowski, seja no Supremo Tribunal Federal ou também no Tribunal Superior Eleitoral.
A gente sabe que o TSE é composto por 3 ministros do STF em rodízio na presidência, só os 3 podem presidir e os demais são integrantes do STJ e também da advocacia. Então vamos ver quem vai substituir Lewandowski. E mais, Rodrigo lembra bem que temos Cristiano Zanin, advogado do Lula durante todo esse tempo, que tem como mérito para a esquerda o fato de ter conseguido encampar a tese vencedora no Supremo para que o Lula não só fosse elegível, ficha limpa, mas também não devesse mais nada à justiça do ponto de vista criminal. Os processos voltaram por um erro de CEP, no caso, um para Brasília, não deveria ter sido em Curitiba, tem o sítio de Atibaia e por aí vai. Mas tudo isso vai desacontecendo no Brasil. Quem substituirá Cristiano Zanin? Porque quando o Ricardo Lewandowski entrega a cadeira, ele entrega também processos ainda em julgamento. Será Cristiano Zanin responsável por julgar, por exemplo, a lei das estatais, que é uma lei erguida como legado da Lava Jato em 2016? Ou seja, o advogado que advogou contra a Lava Jato vai julgar a Lava Jato agora? Não sei. Outro ponto, os acordos de leniência de todas essas empresas, ao defender o Lula, inevitavelmente se cruzaram processos de interesse de empreiteiras. Afinal de contas, ele era acusado de receber benefício de alguma delas. Cristiano Zanin julgará um caso como esse, entre outros, se a gente puxar o fio do que o ministro Ricardo Lewandowski deixa ao se aposentar precocemente. E quem o substitui? Pode ser Edson Fachin ou pode ser Gilmar Mendes. Ou seja, ele vai jogar tudo isso na mão de 2 ministros anti-lavajatistas, Fachin e Gilmar Mendes, sem contar, evidentemente, no último presente para a esquerda que Ricardo Lewandowski deixa na sua saideira, que é entregar a cabeça de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ao STF, talvez a Gilmar Mendes, por exemplo. Já imaginaram Gilmar Mendes decidindo sobre Sérgio Moro? O que pode acontecer? Esse foi o trabalho de Ricardo Lewandowski nas últimas 2 semanas. Augusto Nunes, só para adicionar uma informação aqui, a composição do Tribunal Superior Eleitoral, formado por 7 ministros, então 3 são oriundos do STF, 2 do STJ e 2 são advogados indicados pelo Supremo. E só podem ser presidentes os ministros do STF. Bom, se o Brasil fizesse sentido, o Bolsonaro não teria de se preocupar com direitos políticos, porque foram mantidos os direitos políticos da Dilma Rousseff, como lembrou o Silvio, no impeachment, né, na decisão que resultou no impeachment da então presidente. Ela foi selar o seu destino político lá nas urnas de Minas Gerais. Mas isso, evidentemente, não vai acontecer. O que me espanta é o seguinte, esse esforço, esse medo despertado pelo Bolsonaro, que leva ao esforço para impedir que ele seja candidato a qualquer cargo. O Tancredo Neves, eu já disse isso aqui, vou repetir, dizia que mais importante que escolher aliados, frequentemente é escolher o adversário. O PT quer um adversário melhor que alguém que é genocida, tentou acabar com a etnia Yanomami, já matou, né, no genocídio aí da Covid, já matou 700 mil e subindo, eles contam. Cada morte que ocorre é atribuída ainda ao Bolsonaro. Ele quebrou o país, como diz o Lula. Traz como candidato. Esse é o adversário ideal. É que eles sabem que qualquer punição aplicada ao Bolsonaro vai transformá-lo mesmo no grande eleitor do país. Se não for candidato, ele vai ajudar a eleição de outro candidato contra o PT, que é o maior adversário do PT, hein? Tem sido, antes de Bolsonaro e tal, quem está provocando mais estragos no PT é o Lula. E aí não tem jeito. Vão ter que carregar o Lula. Fizeram L, vão em frente. Vão em frente. Mas é essa decisão o Silvio já apontou as incoerências, né, dessa decisão,
E isso só serve para comprovar, confirmar definitivamente que o plano original, está chegando aí ao seu desfecho, sempre foi trazer o Lula de volta e acabar com a carreira política do presidente Bolsonaro. Isso se chama escolher um lado. Isso é atitude de partido, o que mostra que a justiça brasileira está completamente da terceira instância para cima, completamente aparelhada. E ao falar em justiça, eu incluo o que voltou a ser um puxadinho da justiça, do judiciário, que é a Procuradoria, chefiada por covardes. O Augusto Aras mudou de lado, como fazem os políticos oportunistas. Tá? Ele faz o que fazem deputados, né, que dizem, não, eu não mudo de ideia, eu sempre estou no governo. E ele quer, e não vai levar, mais um mandato, não vai levar. Mas continua a favor do governo porque já tem capivara, também pelas coisas que fez. Então é esse o quadro da justiça brasileira. Se isso aí consegue despertar, consegue que alguém se sinta seguro juridicamente, queria ser apresentado essa pessoa para cumprimentá-lo aí pelo recorde batido, ou em ingenuidade, ou em safadeza.